Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Você tem aqui no primeiro comentário um link, você faz o seu cadastro, faz um depósito e coloca a palavra Ave Mais para você ganhar dinheiro, porque ela dobra. E em dobrando, você consegue ter mais grana para poder gastar. 1xBet, parceira também do canal Ave Mais. Vocês devem ter percebido que essa semana eu mudei um pouco do formato do Acorda Vascaínos. E não vou mudar tanto hoje não, mas hoje me permito falar sobre uma situação bem breve. Porque aquilo que aconteceu durante a semana e tem acontecido recorrentemente, é claro que deixa a gente com muita capacidade para refletir, né? Para a gente pensar um pouquinho. Não estamos aqui para dar opinião e agradar a todo mundo, sem dúvida. Porém, respeito é algo muito importante. Mas eu não quero entrar nesse mérito, porque mesmo quando você pede isso, as pessoas fazem questão de não dar. Mas a gente lê tanta mensagem legal, tanta mensagem positiva de pessoas que reclamam o fato de eu ter feito 2 dias seguidos o Acorda Vascaíno de uma maneira diferente, que a gente pensa um pouco, porque, na verdade, a gente está aqui de passagem, a gente está aqui apenas para poder ser um caminho. A gente tem, diante da minha profissão, facilidade de poder estar junto à notícia, estar junto aos seus ídolos, jogadores, enfim, treinadores e todos que militam no futebol. E a gente nada mais é do que um transmissor, alguém que está aqui para pegar a notícia e levar até vocês. E eu faço isso com muito orgulho, com muito carinho, com muita devoção. Mas tem dia que a gente fica cansado, né? A gente é ser humano. Eu tive um acidente essa semana, acidente tolo, que acabou me molestando as mãos. Isso aqui não é enfeite. E se não fossem elas, talvez eu estivesse com o rosto arrebentado. Mas nada que me tire a vontade de poder trazer informação para vocês. Eu queria falar sobre a estreia do novo técnico do Vasco, Maurício Souza, porque ela fomentou exatamente tudo isso que aconteceu comigo nessa semana. Por conta de pessoas que precisam parar um pouquinho e entender que não é com agressividade e estupidez que as coisas são conseguidas. Não é atacando ninguém. E eu acho engraçado isso, né? Não, mas são os haters. Tá bom. Eu também, às vezes, fico muito hater, né? Eu fico muito irritado, fico muito chateado, mas... E eu tô querendo colocar isso aqui porque eu tô muito ansioso para ver a estreia do Maurício amanhã, porque eu acho que ele vai fazer algum tipo de modificação em termos de postura no time do Vasco. Não postura emocional, porque eu acho que o time do Vasco pegou no breu. É um time que hoje pega, que joga junto, que está marcando forte. Enfim, o torcedor começa a repetir. Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiros, Anderson Conceição e Edmar, Yuri, Andrei, Nenê, Figueiredo, Getúlio e Peck. Quando você começa a repetir muito um time, é porque esse time está entrando. Você começa a reconhecer, mesmo naqueles que não são os melhores de todos, e eu respeito a opinião, e não estou dando opinião, tá? Eu apenas estou colocando uma constatação. Mesmo aqueles que você não tem a maior predileção, você começa a ver de uma maneira diferente. Mas eu acho que a questão do papo que o Maurício teve, eu trouxe ontem à noite lá no canal Atenção Vascaínos, o papo que ele teve com o Zé Ricardo, e o Zé Ricardo disse a ele, olha, eu acho que está na hora da gente começar a evoluir mais esse time, uma defesa um pouco mais alta, um ataque mais agressivo, mais posse de bola, coisas que a gente realmente cobra no time do Vasco. Um time que não tem o melhor ataque, tem a melhor defesa, mas está ali, próximo dos melhores ataques. O Cruzeiro já está mais à frente, se eu não me engano, com 17 gols. O Vasco tem 12.
São poucos gols. Sim, mas também é um time que sofre poucos gols. Então eu acho que essa postura do Maurício é uma postura que eu estou curioso para ver. E vou me basear numa comparação, se vocês me permitem. Por isso que eu vim hoje aqui falar um pouquinho diferente e vou levantar a bola para que vocês possam debater. Eu gosto muito de basquete, gosto muito de outros esportes. Como jornalista já cobri tudo, Mundial de Basquete na Argentina, 3 ligas mundiais de vôlei, enfim, já até campeonato mundial de polo aquático eu já transmiti, enfim, já fiz de tudo um pouco, tiro esportivo, já fiz muita coisa. E o basquete é um esporte que me traz muita força para entender o quão importante é a cabeça de um treinador, de um jogador, de ter cabeça firme, de ter cabeça forte. Porque é um jogo de muita pressão, é um jogo em que os estádios, na verdade os ginásios são menores, a pressão é muito forte ali, mas você vê o equilíbrio sendo fundamental para que o time consiga uma vitória. O Golden State Warriors foi campeão ontem da NBA. Para quem não gosta de basquete, eu estou trazendo aqui. A NBA, a Liga Norte-Americana de Basquete, famosíssima, ganhou ontem o 6º jogo do Boston Celtics em Boston. Uma quadra geralmente muito difícil. Boston é muito complicado, desde o tempo do lendário Larry Bird, que era um jogador extraordinário, está no Hall da Fama dos maiores jogadores de basquete, um dos maiores arremessadores de 3 pontos de todos os tempos. Mas o Golden State, que perdeu logo de cara na Califórnia, conseguiu virar o jogo, ganhando 2 partidas em Boston. E olha, é preciso ter muito equilíbrio, porque além da pressão do jogo, de você ser o favorito, porque, bem ou mal, o Golden State participou de 6 finais e ganhou 4, então você chegar a 6 finais nos últimos anos, de ganhar 4, na verdade ganhou a 4ª agora, é sinal de que você tem um time muito equilibrado, um time que começou jovem, mas que foi crescendo com o tempo. O Stephen Curry, que foi eleito o MVP da NBA, era muito jovem, o próprio Klay Thompson, o Draymond Green, você tinha outros jogadores surgindo, e aí você perde nesse meio tempo alguns jogadores que vão para outras franquias, como o Kevin Durant, um jogador extraordinário. Enfim, as mexidas são muito grandes. Você tem 2 anos terríveis, principalmente os anos de pandemia, com ginásios fechados, que você tem aí lesões sérias. O Klay Thompson, que é um jogador também extraordinário de linha de 3, tem 2 lesões seguidas. Você tem o próprio Kevin Durant, que também tem lesão e não consegue jogar. Então tem muitas coisas que passam pela cabeça para você ser pressionado. E você vê um final de jogo, como eu vi ontem, o Stephen Curry, já um jogador, digamos, quase veterano, campeoníssimo, chorando emocionado, porque tem respeito à profissão dele. E acho que isso é uma coisa que eu me transporto muito para o meu Vasco, porque é um sonho que eu tenho, de poder ver jogadores com esse comprometimento, com essa vontade. E vejo o Steve Kerr, que foi um grande armador, um cara que teve no Dream Team, um jogador que brilhou, e que é técnico do Warriors, já veterano, é claro, e que tem o equilíbrio de, mesmo nas comemorações, mesmo nas celebrações, reconhecer aqueles que estão ao lado, os preparadores físicos, o próprio gerente executivo da franquia. Lá estavam os 2 donos do Golden State. Eles têm é um clube empresa que eles estão gerindo, e a gente vê ali todos em cima de um bem comum, pagando grandes salários, ganhando muito dinheiro, fazendo lucro, claro, fazendo lucro, e tendo um time que começou jovem, foi crescendo e vai reforçando aos poucos num grande case de sucesso. E por que eu quero trazer isso para o Vasco? Porque eu acho que o Vasco pode seguir, e está aí há muito pouco tempo de aprovar a situação da SAF. Eu acho que vai ser aprovada, indo para a AGE, os sócios vão referendar. E eu vejo algumas posturas, algumas atitudes, como por exemplo a própria contratação do Maurício, um técnico jovem, que mesmo sendo tão contrário ao torcedor, mas é o Vasco mostrando que a cultura do futebol pode estar diferente. Pode dar errado o resultado? Pode. Como pode qualquer outro também dar errado. Eu já dei minha opinião quanto a isso. Porém, eu vejo o Maurício chegando e vejo um pouco o Vasco dando um recado
ao mundo do futebol, olha, a gente está aqui ligado num todo e não em um só. E você vê a 777 respaldando o Vasco já na questão dos jovens, incentivando para renovações, ajudando em renovações, o Vasco fazendo contratos longos com seus atletas, não perdendo-os em preço de banana, como vinha acontecendo até recentemente, só aqueles que não querem, né? Então você começa a ver um clube que tenta de alguma forma, já batendo na porta aí da Sociedade Anônima do Futebol, a possibilidade de mudar o seu panorama, de fazer o que, por exemplo, fez o Golden State. Um clube que, uma franquia que não era tão difundida assim. Ali na Califórnia, o grande sempre foi o Lakers, o Golden State sempre foi intermediário, mas, enfim, estava ali. Mas o Lakers de Los Angeles, de Magic Johnson e Companhia Limitada, de Kareem Abdul-Jabbar, sempre foi o protagonista. E, de repente, você vê crescer novamente com uma filosofia de organização, de postura, de ter jovens, apostar em jovens, eventuais contratações, um técnico que foi ex-jogador, que estava ali. E a gente vê o Vasco buscando um caminho que eu sei que é difícil para muita gente, inclusive esses que me agridem, esses que mandam mensagem privada, que mandam mensagem, como disse o próprio Maurício Souza na coletiva, que não consegue entender essas pessoas que mandam ameaças. Sabe? Vocês pensam que vocês são o quê, cara? Quem são vocês para ameaçar as pessoas? Sério? Isso é uma coisa assim absurda. Isso mereceria um outro tipo de tratamento. Mas enfim, vamos lá. Mas eu acho que até para essas pessoas é complicado entender que uma hora vai ter que mudar. Uma hora vai mudar. Uma hora a cultura que a gente aprendeu a ter vai mudar. E eu acho que o Vasco está trilhando um caminho interessante. Eu acho que a gestão Jorge Salgado é um fracasso no futebol. Sempre falei isso aqui. O ano passado foi uma tragédia através da escolha do Alexandre Pássaro, que foi péssima. Esse ano o Vasco consegue ter o Carlos Brasil muito por conta de não ter conseguido um outro executivo, porque o Brasil não era a prioridade. Mas o Brasil, também contra tudo e contra todos, é o estagiário, é o cara que nunca foi diretor executivo profissional, sempre foi da base, é amigo dos amigos, traz o Zé Ricardo, que é parceiro dele, luta contra tudo isso e acho que começa a dar um azeite. Claro que faltam ainda 6 meses ou menos até, o campeonato termina em novembro, para o campeonato terminar. Mas me parece uma coisa assim, mais bem delineada, me parece aquele final que você acredita, olha, isso vai dar bom. Isso não vai dar ruim. A gente vê jogadores como Quinteiro dizendo que já querem ficar aqui, querem renovar. Anderson Conceição, Yuri, jogadores apaixonados pelo Vasco, torcedores, tão felizes. Você vê um Thiago Rodrigues se identificar como um ídolo do clube por conta da máscara, do marketing que faz. Você vê jovens tendo o melhor momento dessa transição de base para o profissional. Figueiredo, Peck, Andrei. Né? O Riquelme precisa aparecer um pouquinho mais, precisa tirar um pouco dessa carcaça da preguiça, talvez. O próprio Juninho dizendo no início do ano que quer fazer o ano dele. Então, eu vejo tudo isso como um caminho positivo. Infelizmente, tem pessoas que vão dizer claramente que a gente passa pano por conta desse comentário. Sério, eu acho que não tem mais espaço para isso, gente. Porque se você é revoltado com esse modelo, eu só diria uma coisa para você: acostume-se. Porque vai ser assim. Vai ser assim e as coisas vão ser mudadas. A gente vai ter que se acostumar com certas situações. E uma coisa que me deixa muito assim sem entender: quando o Vasco perde os seus jovens, é porque é irresponsável na formulação de um contrato, ou então porque a SAF não está conseguindo segurar os jogadores. Quando o Vasco faz um plano de carreira, renova, e a SAF garante os jogadores, olha, não precisa vender agora, é claro, eles vão ganhar dinheiro lá na frente, eles querem se preservar. Então não tem explicação. Se a gente ficar debatendo o tempo todo isso, é questão de enlouquecer. A gente vai enlouquecer. Então eu acho que é deixar o barco tocar, é deixar as coisas acontecerem. Eu estou vindo hoje aqui excepcionalmente, prometo, vou voltar a fazer meus comentários, sim, mas talvez esses 2, 3 dias tenham me feito refletir que não adianta, não adianta. Não adianta porque, principalmente o torcedor do Vasco,
aquele que é contrário, aquele que está irritado, aquele que apoiava candidato A ou candidato B, aquele que viu tudo o que ele sonhava ruir. E acho que fica até triste quando o Vasco ganha, não sei. Me parece que as pessoas não estão felizes quando o Vasco ganha. Sempre querem tacar alguma coisa, sempre querem jogar alguma coisa, sempre querem falar mal de alguma coisa. Eu não entendo, porque eu acho que quando a crítica tem que ser feita, ela tem que ser feita, mas quando não tem que ser feita, o que a gente faz? A gente não fala porque vai estar passando pano? A gente não fala porque a gente vai estar... Sério, não consigo entender. E eu acho que o Maurício amanhã tem uma grande oportunidade de mostrar o seu serviço. Eu torço muito por ele. Estou torcendo mesmo, na boa. Estou torcendo de que ele faça um bom trabalho. Ele, o português, o João Correia, que é um cara que mostrou ser muito preparado, deu uma ótima entrevista, tem trabalhos feitos, é um cara procurado no mercado. O Vasco está montando uma comissão técnica com profissionais jovens, profissionais com cabeça arejada, estudiosos, que sabem do tamanho do desafio, sabem que eles não são maiores do que o Vasco, que eles fazem parte de uma engrenagem. Então eu queria, no final desse comentário, fazer essa pergunta a você. Você não vê, com um mínimo de esperança, tudo isso? Você não vê que as coisas parecem estar mais leves? Será que dá para todo mundo unanimemente achar que tá legal, que o momento tá bom? Será que a gente precisa se dividir tanto? Será que a gente precisa se abrir tanto? Será que a gente precisa brigar tanto? Será que a gente precisa ter tanto ódio? Sabe? São vascaínos brigando com vascaínos, são pessoas acusando, são pessoas... Sabe? Eu não consigo entender isso. E eu acho que é melhor aceitar, porque tá legal, não tá ruim. No campo tá legal. O Vasco pode perder amanhã, mas acho que é um trabalho feito, que está começando a render frutos. Quando eu vejo o Vasco segurando o Andrei, segurando o Figueiredo, colocando multas altas, trazendo condição de... Você vê, ninguém fala mais de salário atrasado no Vasco. Tudo isso precisa, de alguma maneira, ser ponto de reflexão de todos nós. São tempos novos, são coisas novas. Sabe? Eu vejo as pessoas dizendo, não, o Vasco vai vender o seu futebol muito barato quando eles venderem seus jogadores. Gente, é questão de raciocínio. O Vasco, quando vender seus jogadores, não é a 777, é o Vasco SAF, é o nosso futebol que vai estar ali. É o nosso futebol, e eu sei que é difícil para quem não está acostumado com essa cultura, e somos quase todos, a gente entender isso. Mas quem investe quer receber. Veja a franquia do Golden State, o que eles ganham, o que eles conseguem trazer, aonde eles estavam. Estude um pouquinho, veja como é que era o basquete na Califórnia, numa área que é uma área tradicional de basquete, que tem grandes times que podem contar um pouco dessa necessidade de rejuvenescimento, de mudança de diapasão, mudança de pensamento. Eu hoje fiz um comentário maior. Juro a vocês que eu vou voltar a reduzir, mas refletindo. Só queria dizer isso para vocês. Pensem, levem isso em consideração. Tenham mais paciência com o Vasco de vocês. Esqueçam quem está lá. Esqueçam das operações. Vejam o quão feliz está o torcedor do Vasco, tipo o Maracanã, lotar. A gente ser reverenciado no Brasil todo pela festa da nossa torcida. Será que isso não basta? Será que não dá para a gente ficar feliz por isso? Eu estou esperançoso. Claro que ainda falta muita coisa, final de um turno, um segundo turno todo, mas eu acho que o time tem demonstrado vontade, e tudo isso por conta de uma organização, de um trabalho que está sendo feito, de algo que eu espero que não desande, e acho que vai ganhar com a SAF, que com a entrada da SAF vai melhorar porque vai ter dinheiro. Ah, mas eles vão ganhar dinheiro. Claro, gente, quem investe quer retorno. Só que o retorno para eles é retorno financeiro em cima do esportivo. Se o esportivo não for bom, eles não vão ter retorno financeiro. Então eles têm o maior interesse que essas coisas possam andar. Então eu queria saber a sua opinião. Você está esperançoso? Você tem esperança que a coisa vai andar? Os sinais que estão acontecendo, que a gente não vem tendo nos últimos anos, são sinais que te trazem essa esperança? De um time mais unido, de jogadores mais comprometidos, de resultados. O Vasco pode ficar 13 jogos sem perder. Há muito tempo que isso não acontece. A gente pode conseguir amanhã a terceira vitória seguida, que não acontece numa competição desde 2020.
Então, eu queria entender de vocês esses sinais, né? Salários em dia, coisas acontecendo, jogadores fazendo juras de amor pela torcida, pelo clube. Isso não dá uma esperança a você, mesmo você que é tão raivoso, que tem tanto ódio no coração, tem tanto ódio de quem acha que tá legal. É só respeitar, cara amigo. Respeite. Como os jogadores do Golden State mostraram ontem. Respeito pela atividade deles, pela profissão deles. E Maurício, que você faça um bom trabalho amanhã, que você coloque o seu molho, coloque a sua pimenta, para que o Vasco possa fazer uma grande partida, que o Vasco possa conseguir um grande resultado. A gente vai estar torcendo muito a favor aqui, cara, que as coisas possam andar, como andou com o Emílio, que ande com você. A torcida do Vasco merece. Eu quero saber a sua opinião. Tudo que está acontecendo te dá esperança de que as coisas vão melhorar? Tudo que está em volta aí, preocupação com, né, tantas coisas, são entidades, é o consórcio Maracanã, pesquisa dizendo que o Vasco caiu, especulações de venda. Isso não é indício de que o Vasco está incomodando? Será que não é a sociedade já preocupada, como eu costumo dizer? Eu quero saber a sua opinião. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, uma ótima sexta-feira. Logo mais eu estou no AVECast e o nosso entrevistado do podcast é o Bismarck. Bismarck vai contar toda a história dele. Bonita, por sinal. Vou estar com o Vaguinho, enfim, com convidados para a gente entrevistar o grande Bis. E daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. E logo mais eu estou no AVNews, ao vivo, a partir de 9h30 da noite, lá no canal Atenção Vascaínos. Tchau.